Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e no interior. Estamos aí em contagem regressiva para deixarmos de lado o sistema analógico para aderirmos também ao sistema digital. Ano que vem a sua TV Rio Branco vai completar 30 anos, o jornal O Rio Branco 50 anos e o portal riobranco.net, a mais jovem empresa do grupo, 15 anos. São 3 empresas unidas para deixá-lo cada vez mais bem informado. Você que mora na capital e também no interior. Tá? Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo e também do Araújo Mix. Aproveite, ainda há tempo para você fazer economia, aproveitar a promoção segunda e terça-vez do Araújo e comprar produto de qualidade com preço bem abaixo da concorrência. Aproveite porque o Araújo já entrou em ritmo, né, de Copa do Mundo, para você realmente marcar um golaço e fazer muita economia, ok? Temos também o apoio da Rimalto Autopeças, peças para o seu carro nacional importado, em 2 endereços. Nações Unidas, em frente ao 7º Beck, Silvestre Coelho, próximo à Água na Boca. Nos 2 endereços você encontra qualidade, pontualidade, preço baixo e a melhor forma de pagamento, ok? Vamos começar a semana falando em política. Tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui com o pré-candidato ao Senado pelo MDB, Márcio Bittar, ex-deputado federal, dentro da oposição, bloco de oposição. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Muniz. Muito obrigado. Essa semana aí que vai, domingo, começa a Copa do Mundo. Você está acreditando na seleção? Acredito. Depois que nós do Corinthians emprestamos para a seleção brasileira o melhor técnico do Brasil, as coisas mudaram, né? Eu acredito assim, que não vamos levar mais uma vez de 7-1. Isso eu acredito. Não vamos, não. Agora, Muniz, a minha esposa, ela só acompanha jogo raríssimas vezes, né? E no domingo, bem cedo, eu estranhei que eu acordei com a Márcia assistindo o primeiro tempo do jogo da seleção, né? A seleção tem isso, ela mexe com todo mundo, com a criançada, com a mulherada, com todo mundo. Aí a Márcia assistindo o jogo, né? E tudo bem, aí eu assisti o segundo tempo com ela e tal. Quando saímos depois para ir para o mercado, e ela achou estranho, ela falou assim, mas não estão comemorando? Cadê os fogos, né? Eu digo, mas por que, Márcia? Não está valendo. Ela disse, mas o Brasil não jogou na Copa? Eu falei, não, é semana que vem. Calma. Então, domingo que começa, né, o primeiro jogo. Vamos torcer, lógico. O time está... de fato, eu fiz uma brincadeira, mas é sério. O técnico, alguma mexida, uma coisa que ele fez aqui e acolá, de fato mudou. A seleção na mão dele está com um histórico fantástico. Isso nos anima, nos dá a esperança de que a gente pode, de fato, mais uma vez, nos tornarmos campeões mundiais. Eu só tomei o triste porque a maior estrela da seleção é o Tite. Não, e o Neymar também, né? As agências de publicidade e propaganda estão explorando ao máximo o Tite. Mas tudo bem. E é unanimidade hoje. Eu não lembro. Eu acompanho a Copa desde 74. Eu nunca vi um treinador, nem mesmo o Tele Santana, que foi para mim o disparado melhor treinador de todos os tempos da seleção, tinha essa unanimidade que o Tite tem hoje. Vamos torcer para que dê tudo certo. Eu sou corintiano, mas não sou fanático e tal, mas sou por causa do meu pai, que era. E eu fui a um seminário em São Paulo, eu não lembro mais o ano, rapaz, mas foi, sei lá, 2, 3 anos atrás. O Corinthians era campeão. Tinha sido já campeão no jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro. Você estava em São Paulo? Aí eu fui a São Paulo. Então a cidade estava tranquilo. Quando o Corinthians ganha, o índice de criminalidade baixa. Isso é coisa do adversário. Aí, Muniz, eu ia para o seminário na segunda-feira, mas cheguei domingo. E aí, à tarde, não tinha o que fazer. Né? Eu falei, o que eu vou fazer? Aí tinha o jogo do Corinthians contra o São Paulo, que era a entrega do título, né? Das medalhas e tal. Aí consegui comprar o ingresso com um cunhado meu, que é fanático pelo Corinthians, R$300 na arquibancada. E fui assistir o jogo, ganhamos de 6-1, foi o maior barato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no começo, eles anunciam o time inteiro, né? E a torcida aplaude ou não, e anuncia o técnico. O Tite foi o mais aplaudido. E o time era campeão. É isso, né? Tite é o Tite. Então, até dizendo assim, eu sou o Adenor na Copa, que é o nome dele, na verdade. Muito bem. Márcio, há algum tempo você apareceu aqui e mostrou uma revista. Sim. Falando sobre 3 pontos básicos: segurança pública, economia e valores cristãos. Isso mesmo. Você dando a sua opinião, apresentando suas propostas para esses 3 pontos. Agora você chega com essa outra revista aqui, Por um Novo Acre, que aqui você faz uma relação entre os esquerdistas e os liberais, né?
Na verdade, precisamente os esquerdistas e os liberais conservadores. Isso mesmo. Já já a gente volta para falar sobre esse assunto aqui, porque, como você falou na vez anterior só sobre a segurança, vamos falar agora sobre economia e valores cristãos. Uhum. Afinal de contas, o que você defende para que a economia do Acre entre definitivamente no caminho do progresso? Muniz, do crescimento. Muito obrigado pela oportunidade. Nós fizemos a cartilha e eu estou divulgando até agora, no máximo possível, o que é que eu penso, quais são as medidas necessárias para devolver a segurança para as famílias acrianas, para combater o desemprego, que hoje atinge 25% ou mais dos jovens acrianos, e a questão religiosa. Porque eu estou convencido, Muniz, que essas coisas caminham juntos. E nós vivemos hoje um flagelo na segurança pública, na economia e também nos valores cristãos. E eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. É preciso combater com medidas práticas, mas a religiosidade, a devolver aos órgãos públicos, aos homens públicos, valores cristãos, leis de Deus. Então, por que eu acho que uma coisa está ligada à outra, Muniz? Vamos lá. A semana passada saíram novos dados oficiais sobre esse flagelo brasileiro que é a insegurança total. O Brasil é o país que mais mata no mundo, 10% dos homicídios do planeta acontece aqui no Brasil, e o nosso Acre com uma média acima da média nacional, tanto de homicídios em 2016, que é o dado oficial. O Brasil fechou com 31 homicídios por 100 mil habitantes, o Acre ultrapassou 44 homicídios por 100 mil habitantes. Aí vem o Fantástico, nessas 2 últimas semanas, dizendo que em Rio Branco a taxa já chegou a 80 homicídios, a segunda cidade, rivalizando já com a primeira, a mais violenta do país. O desemprego no Brasil alcança 13%, no Acre é 22%. Na juventude, como eu disse, passa de 25%. Se você pegar um dado... Então nós estamos à frente de tudo aí. Nós estamos num flagelo total. Então, se você pegar um dado interessante, Muniz, essas mesmas informações que saíram na semana passada, divulgadas na semana passada, se você pegar dados de 2000 a 2016, você pega assim, Estado de São Paulo, caiu os homicídios 73%. Por isso que hoje eles têm menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes. No mesmo período, de 2000 a 2016, o Acre cresceu 234%. A taxa de crescimento do Acre de homicídios. Hoje, Muniz, você sabe disso, qualquer bairro que eu vou fazer uma reunião, um encontro, um debate, você se depara com esse flagelo. Você vê a cara do flagelo. A grande parte das pessoas que estão na reunião estão desempregadas, então são pessoas que pagavam suas contas em dia, hoje não tem mais como pagar sua conta, comprar seu remédio, e grande parte das pessoas de qualquer reunião está vítima do outro flagelo, que é a violência, ou porque já foi assaltada, ou porque perdeu alguém da família assassinada, ou porque tem alguém da família entregue às facções, que aderiu às facções. Certo. E isso, Muniz, na minha opinião, você não resolve sem lembrar dos valores cristãos. Vou pegar um exemplo. O senador Jorge Viana agora disse na tribuna do Senado que é preciso fazer um pacto no Brasil para salvar a segurança pública. O seu irmão, o governador Tião Viana, respondendo ao Fantástico, disse que aqui no Acre abaixou a criminalidade, os homicídios em 20%. Nós sabemos que isso não é verdade. E eu quero fazer, Muniz, se me permite, um pedido, tanto ao senador como ao governador, os dois irmãos, se eles querem de fato combater a criminalidade, comece parando de defender um criminoso. Como é que o governador do estado, o senador da República, diz que quer combater o crime defendendo um criminoso, Muniz? Quer dizer, eu estou dizendo isso porque eu acho gravíssimo. E se você que está me assistindo acha que a lei do homem é imperfeita, vamos para a lei de Deus. Está na Bíblia, é um valor cristão, é um dos 10 mandamentos, não roubar. Então, se amanhã um deputado, um prefeito, uma autoridade defender a soltura do Fernandinho Beiramar, o mundo vai cair na cabeça dessa pessoa. Qual é a diferença? Ambos estão condenados. Então, como que você quer defender a segurança pública, quer defender a lei, se você apoia um sujeito que foi denunciado, processado e condenado?
O Lula é um condenado pela justiça, como é o Fernandinho Beiramar. Há pessoas que acreditam que o mal que um presidente da República, ao surrupiar o país, provocou, é maior do que o do Fernandinho Beiramar. Mas, independente de juízo de valor, ambos estão condenados pela justiça. Então, o governador, o senador, os dois irmãos deviam, se querem mesmo, se não é só propaganda em ano de eleição, deviam começar mostrando-se verdadeiros, parando de defender no meio da rua alguém que está condenado pela lei. O senhor falando em governador, e o governo contesta os números em questão, Márcio. E aí? Muniz, o governo está completamente perdido. Na verdade, há um modelo de esquerda, eu não sou idiota, eu sei muito bem que é um problema nacional, mas é óbvio que aqui no Acre esse problema foi imensamente agravado. Você pega assim, a média nacional de homicídios é 31, a nossa é 44. Aí o governo do estado diz que o problema é nacional, mas eu já dei um dado. Você pega o estado de São Paulo, nesse período caiu o homicídio, tem menos de 10, era um flagelo. O Acre, que era seguro, se tornou um flagelo. O governo vem com a desculpa de que é área de fronteira. É evidente. Quem disse aqui, como candidato a governador, eles escondiam isso. Quem dizia que as facções estavam instaladas no Acre e que nós tínhamos divisa com Peru e Bolívia, produtores de cocaína, fui eu. Agora, isso é um problema. Mas isso não é tudo, Muniz. Porque eu cito, de novo, Mato Grosso do Sul faz divisa com a Bolívia, a mesma Bolívia faz divisa com o Paraguai, que é o maior produtor de maconha do mundo, e nem por isso é tão violento quanto o Acre. Na sua opinião, as questões, os valores, essa questão econômica e social ainda sobre os princípios cristãos influenciam na violência? Lógico, Muniz. Quando a esquerda atenta contra a família, e quando eu falo isso, aqueles que estudam, que fazem faculdade, é só ler Marx. Se você pegar Marx, ele vai estar escrito lá dentro. Que ele condena a família. E a partir do Marx, que é o pai do comunismo, há reiteradas formas de combater a família. E quando você desestrutura a família, você fica mais presa fácil à criminalidade. Os valores cristãos são aqueles, Muniz, que dizem para você respeitar, honrar a memória do seu pai, da sua mãe, da sua família. Eu passei por cargos importantes. Pessoas que estavam comigo na diretoria estão na cadeia. O presidente da Câmara da minha diretoria está na cadeia. O vice-presidente está na cadeia. Um era do PMDB, o outro era do PT. Por que fizeram? Usaram o prestígio do cargo. Eu poderia ter feito a mesma coisa. O que me impediu? O temor que eu tenho de envergonhar a minha família, a memória do meu pai. Se eu sair numa foto algemada, para mim acabou a vida. Como é que eu vou olhar para os meus filhos mais uma vez? E a impressão que tenho é que hoje as pessoas perderam esse sentimento, esse valor. Parece que não ligam de ver, imagina, Muniz, os seus filhos, de tantas pessoas que estão sendo presas, os filhos nas escolas, tendo que aguentar as pessoas falando, lembrando, a família de ex-governadores, de ex-deputados, ex-senadores. Quer dizer, o que é isso? Muniz, em grande parte, o esquecimento de valores cristãos. Quer dizer, eu chamo a atenção que antes de estar na lei do homem, está na lei de Deus. Quer dizer, a família, por exemplo, tem cabimento alguém querer defender que se possa ensinar numa escola uma teoria como a teoria de gênero? Se alguém acha que ninguém nasce menino ou menina, eu respeito, Muniz. Até porque o verdadeiro cristão, ele ama a pessoa, mesmo aquela que tem uma opção diferente da dele. Agora, você não pode aceitar que queiram impor uma ideologia dessa, uma doutrinação dessa, numa sala de aula com criança. Isso atenta contra a família. Deixa eu apresentar um pequeno dado aqui antes de fazer a próxima pergunta. Que vai ao encontro do que afirma o governo e que você fala também com relação aos princípios cristãos. Não faz muito tempo, a boa parte dos bares, eu não tenho nada a ver contra os bares, nem contra quem frequenta ou quem vende bebida. Muitos bares na Baixada Sobral deram espaço às igrejas, seja católicas ou evangélicas. E
Por incrível que pareça, em pleno crescimento da violência no Acre, a região lá apresenta uns dados bem inferiores, se você fizer um comparativo com 10 anos. A violência está mais pela região do Calafate, região mais alta aqui da cidade, Tancredo Neves, e alguns bairros mais novos do 2º distrito. Mas lá na Baixada Sobral caiu muito a violência. A presença das igrejas lá é importante, como você falou, a questão dos valores cristãos. Mas assim, o que te moveu a fazer esse discurso? Essa discussão, digo, ampla sobre esquerda e os liberais conservadores? Bom, Muniz, eu acho que é importante que durante a pré-campanha e a campanha, cada pessoa diga com muita clareza, ou procure, eu até peço às vezes a Deus que me ilumine, que eu tenha a capacidade de dizer com clareza o que penso. Veja, o PT fracassou no Acre, Muniz, porque é um modelo, não é uma curva fora do ponto. Se você for pegar a experiência da esquerda, ela é a mesma em Cuba, ela é a mesma na Venezuela, ela é a mesma na Bolívia, em qualquer lugar. Ela é um modelo. E esse modelo, ele é um fracasso. Por exemplo, você faz aqui, vou citar aqui 3 exemplos aqui. Enquanto os esquerdistas controlam a economia e os agentes econômicos, os liberais promovem a liberdade de mercado e o empreendedorismo. Enquanto a esquerda promove o aumento das taxas e impostos, os conservadores liberais promovem a simplificação e redução de impostos. E o terceiro, enquanto eles, os esquerdistas, incham a máquina pública com companheiros por conveniências e interesses políticos, o outro lado, os liberais defendem a privatização de estatais, a austeridade fiscal e o Estado necessário. Essas 3 coisas, Muniz, estão interligadas. É um modelo. Por exemplo, a esquerda só entende economia sobre a ótica do domínio do Estado. O Estado dominando a economia e os agentes econômicos. Ora, para o Estado dominar a economia e os agentes econômicos, e os empresários que estão me assistindo, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Quem aqui no Acre não sabe que o Estado se interfere? Aí, para interferir e para dominar a economia, para comandar, ele tem que aumentar a burocracia, porque é uma forma de domínio. Cada vez que um empresário, que um produtor rural precisa tirar uma licença, precisa tirar um carimbo, que ele tem que ir no Estado, é mais burocracia. E mais uma forma que o Estado inventa para dominá-lo. Ele pode autorizar ou não autorizar. Então ele tem que aumentar o tamanho do Estado. Para controlar a economia. Se ele aumenta o tamanho do Estado, ele tem que aumentar a carga tributária, porque ele tem que manter esse elefante. O que nós pregamos, Muniz? Nós pregamos um Estado enxuto, um Estado em que ele prestigie, e eu digo aí no documento, Muniz, que ele prestigie, que ele lembre de uma lei de Deus. Quem nos quis diferente, Muniz, foi Deus. A economia tem que respeitar isso. Então, a atividade econômica ela é vocação, não é o Estado que tem que se meter nisso. O Estado tem que ser o Estado necessário, cuidar da segurança pública e na economia, Muniz, ele cuidar dos contratos, quer dizer, aquilo que eu e você acertamos, de livre e espontânea vontade, no mercado, o Estado tem que funcionar para fazer valer aquilo que nós combinamos, o acordo que nós fizemos. É isso que faz os países que são mais avançados. Diminui o tamanho do governo, porque aí você pode abaixar a carga tributária, pode abaixar os impostos e deixa os agentes econômicos, aqueles que têm vocação, que eles cumpram a sua missão, que eles sim geram emprego e geram trabalho. Muito bem, como aqui a gente não apenas fala em democracia, mas praticamos em sua plenitude, e se algum esquerdista se sentiu ofendido, pode requisitar aqui o espaço, pode ser para amanhã mesmo já, se tiver o programa fechado a gente adia a entrevista para atendê-lo no dia seguinte, tá? O bom é que o Jorge queira debater, né? A gente acha muito bom isso, estimular o debate, né? A democracia é isso. É isso mesmo. Muito obrigado, Márcio. Foi um prazer. Muniz, sucesso para ti. Eu que te agradeço e quero, como mensagem final, dizer que quando eu digo que quero debater com o Jorge Viana, se Deus me der vida, saúde, nessa eleição, é porque o Jorge, ele representa um modelo de pensamento. Eu represento outro. Ele esteve à frente do comando do Estado praticamente esses 20 anos, ou como governador, ou como senador, mas sempre ajudando. Quer dizer, para mim ele é o grande líder desses 20 anos de PT no Acre. E eu represento outro conjunto de ideias. Então, o que é a campanha? A campanha, não precisa assustar ninguém, a campanha é um momento em que cada conjunto de ideias precisa se apresentar de forma clara, para dizer o que é que pensa,
sobre segurança pública, sobre economia e sobre valores cristãos. Que para mim as coisas andam juntas, as soluções são irmãs. Quando Nelson Mandela, na África do Sul, foi dizer para 90% da população que a saída não era a revanche, ele tinha moral para fazer isso. Ele falou para 90% do povo sul-africano e 90% do povo sul-africano que queria ir para a revanche, com os 10% da minoria branca, atendeu, esses 90% atendeu Nelson Mandela. Agora, ali tinha alguém com moral, com prestígio, isso é valor. E é isso que eu digo, as soluções práticas, elas estão ligadas também a valores cristãos. Uma coisa tem a ver com a outra. Você só vai cumprir no mandato o que você pregou na campanha se você tiver valor moral. Senão você finge, importa um programa e depois joga fora. E quando eu digo que a campanha é para discutir modelos, eu sou um liberal conservador, eu sou um cristão. E vamos debater na campanha. E no final, as pessoas vão fazer a sua escolha. Muito obrigado. Fique com Deus. Antes de encerrar o bloco, boa noite especial também liberal, um profissional liberal, o Reginaldo, taxista, ali do centro da cidade, do Mercado Novo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o doutor Davi Friali, pesquisador, professor. Segundo ele, vem mais frio por aí na quarta-feira. E na sexta-feira, o frio será superior ao anterior. Teremos um final de semana mais frio nos últimos 10 anos, segundo as previsões do Dr. Friali. Em 2 minutos. Até já.